Momento com Deus, na casa de oração Amor e Graça. Na voz da pastora Marli. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero ler a palavra que está em 1 Coríntios 3, que fala sobre os servidores de Deus. Diz assim a palavra do Senhor no primeiro versículo. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fosse criança na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras, brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo? Faz o que todos fazem quando alguém diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo. Será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram que o Senhor, cada um de nós, faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer, de modo que não importa nem quem planta e nem quem rega, mas sim Deus que nos dá crescimento, pois não existe diferença entre pessoas que plantam, pessoas que regam. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são terreno do qual Deus faz o seu trabalho. Vocês não são também edifício de Deus, usado, dom de Deus deu em face do trabalho de um construtor competente. Põe um alicerce e outros constrói em cima dele, porém cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, prata, pedras preciosas para construir em cima do alicerce. Outros usam madeiras ou capim, palhas. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Até aqui, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus aqui está falando, mostrando aqueles que servem a Deus verdadeiramente, né? Ele fala assim, né, que na verdade, irmãos, eu não pude, Paulo fala assim, na verdade não pude falar com vocês como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus, de falar com vocês como vocês fossem pessoas do mundo,
como se fosse criança na fé, louvado seja o nome do Senhor, porque muitas vezes, amados, muitos estão dentro da igreja, mas ainda são como crianças na fé, são como crianças que ainda não cresceram, são como pessoas do mundo, agem como pessoas do mundo, e não é isso que Deus quer, não é isso que a gente ensina, porque quando nós viemos para o Senhor, nós temos que crescer espiritualmente, temos que ter uma vida santa, preparada com Deus, não devemos de ser como criança. No começo a gente é alimentada com leitinho, tudo com coisas boas ali, porque nós somos ainda pequenos na fé, mas os anos vai passando e nós temos que crescer. Temos que amadurecer espiritualmente, mas muitos estão como criança dentro da igreja, como pessoas do mundo, ainda continuam sendo a mesma pessoa que era lá no mundo lá fora. E não pode acontecer isso, não, amados. Nós temos que crescer, nós temos que querer fazer a vontade de Deus. E quando nós queremos fazer, nós temos que mudar. Tem que haver mudança, transformação na nossa vida. Porque sem nós crescer, nós vamos ficar a vida inteira criança. Não podemos, não. O Senhor diz: ei, você tem que crescer na minha presença, fazer a vontade de Deus, porque se nós aceitamos o Senhor, então tem que ser transformado, tem que haver mudança, porque o Espírito Santo de Deus nos muda, ele tira tudo que é ruim de dentro de nós e coloca o que é bom dentro de nós, coloca desejo de crescermos espiritualmente, fazer a vontade do Senhor, mas muitos ainda continuam sendo crianças, sendo rebelde dentro da casa do Senhor, não aceita corrigir, não aceita que a palavra corrija ele, não aceita que a palavra fale com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E não é assim. O cristão que é verdadeiro, ele tem que ser transformado, ele tem que ouvir a palavra, não importa se ela é palavra de corrigir, se é palavra de boa, de bênção, qualquer tipo ela vai aceitar e vai dar glória a Deus, porque ela é transformada. Há transformação dentro de nós, Deus transforma, muda o nosso modo de pensar, nosso agir, mas muitos hoje continuam a mesma coisa, a contenda, brigas dentro da igreja, porque ainda são crianças na fé, porque não querem crescer, porque não querem ser adulto espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é fácil ser adulto, não é fácil crescer, né? Tem que ter responsabilidade, mas nós temos que ter responsabilidade, sim, amado. Não adianta você viver dentro da casa de Deus, dizer que você é crente, que você é cristão, mas continuar com a tua mentalidade de criança, rebelde, sendo fazendo as coisas que você quer, do jeito que você quer. Isso não vai adiantar nada, não vai te levar a lugar nenhum, a não ser para o inferno ainda, porque nós temos que estar maduro na presença do Senhor, ser um vaso de honra dentro da casa do Senhor, aceitar a palavra de Deus quando vem para nos corrigir, aceitar, amado, nós temos que aceitar os nossos erros, nossa atitude quando estamos errados, temos que reconhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que não aceitam que ela é errada, que ela não tem feito a vontade de Deus, que está fazendo a vontade dela, mas ela não aceita. Quando é corrigida, quando Deus fala com ela, ela diz: eu não, eu sou assim, você é assim sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O que você quer com isso, amado? Porque não é fácil servir a Deus. É complicado servir a Deus, não é fácil não, mas é maravilhoso quando Deus transforma a nossa vida, quando nós vemos no passado aquelas pessoas que eram cristãos verdadeiros, que viviam na presença do Senhor, elas tinham uma vida próspera, elas tinham uma vida abençoada. Quando eu orava, Deus derramava unção e poder sobre a vida delas mais e mais, elas curavam, libertavam pessoas através da oração.
E hoje nós não vemos mais isso na igreja, não existe mais isso, porque ainda estamos que nem criança na presença do Senhor. E temos que ainda que amadurecer, temos que fazer ainda a vontade de Deus crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava falando, ei, não adianta ficar discutindo, eu sou de Paulo, sou de Apolo. Quem é Paulo, quem é Apolo? Porque é Deus que é o nosso Deus Todo-Poderoso, é Ele que nós plantamos e Deus que faz ela crescer, Deus que um planta, outro rega, mas Deus faz crescer. É Ele que faz crescermos na presença dEle, fazer a vontade dEle. Então não adianta ficar discutindo, agindo que nem criança, pensando. Quem é você? Louvado seja o nome do Senhor que você tem feito. Ei, o que você tem feito da tua vida, da tua presença do Senhor? Você tem servido Deus com sinceridade? Você tem crescido espiritualmente? Ou continua aquela criança rebelde que não quer fazer a vontade de Deus, mas somente aquilo que você quer, aquilo que você pensa que é certo? Não é isso não, ser cristão, amado. Ser cristão é todo dia nós deixarmos de pecarmos, de errarmos, abandonar os nossos erros, mas servir a Deus com todo o coração, de toda coisa. Quanto, amados, quanto nós não crescer, não adianta. Enquanto você pensar, tiver pensamento de criança rebelde, a tua vida não vai mudar, não vai para frente. Muitas vezes tem pessoas que questionam por quê, muitos estão largando, abandonando Deus, estão deixando, estão voltando para trás, porque não acredita, mas não crê, porque a vida deles parou, porque a vida deles não vai para frente, porque não, nada mais acontece, então desistiram, cansaram, mas será que é Deus? Não, a culpa não é de Deus, não, amado. A culpa é tua. É você que não quer crescer, não é você que não quer deixar de ser rebelde, de ser criança e continua sendo criança, rebelde, que não quer obedecer. É isso que está acontecendo hoje, nós estamos vendo muito. E não adianta você dizer que não é verdade, que é sim. Nós estamos vivendo nesse tempo terrível que nós estamos passando por tantas provações, tantas lutas, mas aquele que é fiel a Deus, aquele que cresceu espiritualmente e continua na presença de Deus, ele está firme. Ele não deixou que a sua fé se abalasse. Ele está ali confiante em Deus, porque sabe que Deus vai fazer o impossível acontecer na vida. Mas muitos voltaram para trás, muitos desistiram da caminhada, estão desistindo de Deus, porque acha que não tem mais o que fazer, não tem mais valor, porque ela não quer obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala que nós temos que obedecer a Deus, ser fiel, ser confiar, ser espiritualmente, crescer espiritualmente. Mas não, muitos estão pequenos na fé, estão abandonando a sua fé, abandonando Deus, porque acha que Deus não está mais com ela, que Deus não faz mais milagre, mas Deus faz milagre sim. Deus faz, é somente você crer, você confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe de ser criança, confie no Senhor, porque só assim nós vamos ver o que Deus vai fazer na vida de cada um. Como que você quer que Deus age na tua vida se a tua vida continua a contenda, a brigas dentro do teu lar, porque você não cresceu ainda espiritualmente, continua a mesma pessoa quando você era lá do mundo.
as mesmas atitudes que você tinha lá do mundo. E quando nós somos verdadeiros cristãos, nós abandonamos tudo aquilo que era de errado, porque sabemos que aquilo é errado, que aquilo não presta para nossa vida. Então vivemos uma vida santa, uma vida com Deus. Ela é cheia de alegria, de amor, de paz, de tranquilidade. Na tua casa, a tranquilidade, a paz, porque Deus coloca no nosso coração paz. Deus nos ensina a viver com paz, com alegria dentro da nossa casa. Então você pare nesta manhã, reflita nessa palavra, receba para a tua vida, cresça. Não deixe que o inimigo deixe você paralisado com os meus pensamentos, não. Quero orar por você agora nesta manhã, para que Deus venha te dar força, para que você venha crescer espiritualmente, que você venha fazer aquilo que é certo, vontade do Senhor. Deus maravilhoso, Deus querido, Pai amado, nesse momento, Deus, eu coloco, Senhor, na tua presença essas vidas, essas almas, Pai, que o Senhor possa fazê-la crescer espiritualmente, que ela possa enxergar, Deus, com os olhos do Senhor, que o Senhor tire toda que é fraqueza, todo desânimo, toda opressão que o inimigo tem colocado na sua vida, que ela possa sentir nesta manhã o renovo, a presença do Senhor sobre a vida dela, Pai, que ela venha deixar de ser criança, mas que cresça espiritualmente, que ela possa, Senhor, ter fé para continuar, Pai, na caminhada, que ela não venha desistir, não venha olhar para trás, mas sim olhar para o alto, para cima, olhar para o Senhor que tem poder para mudar, para transformar. Deus, então vem Espírito Santo de Deus fortalecendo nesta manhã essa pessoa, Pai, ponha coragem, ousadia para ela continuar fazendo a tua vontade, que ela deixe, Deus, tudo que é de errado para trás, tudo aquilo que ela fazia, que cometia de erro, que ela não venha mais, mas que ela venha fazer um conserto nesta manhã, que ela venha aceitar a tua palavra, ser limpa, purificada através da palavra. Pai, eu entrego em tuas mãos, Senhor, essa pessoa nesta manhã, fica com ela, Senhor, toma ela em tuas mãos, Pai, por isso eu te louvo, te agradeço desde já em nome do Senhor Jesus, assim seja, amém, amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente
quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Tu és o meu amado. Somente a ti, Somente a ti.
Você ouviu o Momento com Deus na Casa de Oração Amor e Graça.